Olá, deixa eu mais uma vez me apresentar a vocês. Eu sou o pastor Jairson Oliveira, um dos pastores da Primeira Igreja Batista em Codó. E no vídeo de hoje nós vamos pensar um pouquinho na Palavra de Deus a partir do exemplo da vida de Enoque, um servo de Deus que nos mostra como é importante nós servirmos a Deus diante de todas as situações, seja nos tempos bons ou nos tempos maus. E bem, quando nós vamos pensar na vida de Enoque, a primeira coisa que a gente precisa saber é que ele é um personagem bíblico que, embora nos deixe um grande exemplo, a Bíblia quase não cita muitos detalhes sobre a vida dele. Nós temos algumas referências a Enoque no livro de Mateus, no livro de Hebreus, no livro de Judas, mas tirando esses livros, quase tudo que nós podemos encontrar sobre Enoque se encontra no livro de Gênesis, no texto que nós vamos ler agora. Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Esses são os versículos então que apresentam boa parte da vida de Enoque. Embora o texto não explique muito bem como ele viveu, o que ele fez, como ele atuou, o texto bíblico ele vai ser direto e informar que Enoque tinha uma grande característica, e aquilo que mais marcou a vida desse servo de Deus é que ele andou com Deus. O texto bíblico vai dizer isso de forma muito clara: andou Enoque com Deus. E o que isso significa? Isso significa que Enoque, nos seus dias, entendeu muito bem qual era a responsabilidade para com Deus. Ele percebeu que nós, enquanto criaturas, pessoas que fomos criadas por Deus, nós não fomos criados para viver de qualquer forma, de qualquer maneira. Muito pelo contrário, Deus nos criou para viver segundo as leis que Ele mesmo estabeleceu. E isso tem um sentido muito especial quando nós pensamos o momento em que Enoque viveu. Embora nós não tenhamos muitas informações, a Bíblia vai nos falar que no início, quando Deus criou todas as coisas, logo após o homem ter pecado contra Deus, a maldade se multiplicou no mundo. As pessoas elas viviam as suas vidas como se Deus não fosse importante. E em muitos momentos elas fizeram coisas que desagradaram profundamente o coração de Deus, de forma que Deus se decepcionou com a humanidade. E em meio a toda a maldade daquela época, Enoque então decide servir a Deus e decide andar com Deus, de tal forma que a sua conduta, a sua forma de agir, a sua forma de pensar foi marcada pela consciência de que ele tinha que ser alguém comprometido com o Senhor. Ele deveria viver os seus dias de forma que tudo que ele viesse a fazer, ser e viver fosse para a honra e glória de Deus. E o texto que a gente lê, ele é surpreendente não apenas por informar que a conduta de Enoque foi a conduta de alguém que andou com Deus, mas a conduta de Enoque foi tão apreciada por Deus que o texto bíblico vai dizer que Deus o tomou para si. E eu sei que essa ideia pode parecer um pouco estranha, principalmente nos nossos dias, mas o que é que significa essa ideia tomar para si? Tomar para si a ideia de que Deus amou tanto Enoque, Deus tinha tanto prazer na vida de Enoque, que resolveu tirar Enoque desse mundo de maneira que ele não experimentasse a morte. Essa expressão significa que Enoque está nos céus e que ele não experimentou a morte, que é um dos grandes dilemas da vida que as pessoas têm dificuldade em enfrentar. Enoque não experimentou a morte porque Deus o tomou para si. Numa expressão clara de como Deus o amava e como Deus queria que Enoque estivesse perto dele. Então, ao olhar para a vida de Enoque, a gente vê como o seu relacionamento com Deus foi tão importante, tão relevante, a ponto que o próprio Deus observou na vida de Enoque marcas de alguém que tinha um compromisso com o Senhor. O que então a vida de Enoque nos deixa de lição para os nossos dias? Nos faz lembrar que nos nossos dias nós também vivemos dias maus. Constantemente nós vemos pessoas praticando aquilo que é desagradável aos olhos da sociedade. Nós vivemos em dias em que a gente vê a criminalidade se multiplicando, a gente vê o desrespeito às pessoas crescendo nas mais diferentes esferas, mas acima de tudo, nós precisamos lembrar que antes do nosso compromisso com a sociedade, nós precisamos ter um compromisso com Deus. E se nós ficamos incomodados com a maldade que esse mundo vive hoje, Deus se importa muito mais e se incomoda muito mais. Por isso, nós precisamos atentar para o exemplo de Enoque e lembrar: os dias podem ser maus, mas nós precisamos buscar
ter um relacionamento com Deus. Em dias maus, nós precisamos ter a forte convicção de que nós precisamos andar com Deus e que o nosso compromisso vai ser com Ele, acima de todas as coisas. Alguém que falou muito sobre buscar a Deus foi Jesus Cristo. Ele disse que se nós quiséssemos buscar a Deus, Ele era o caminho. Tem um texto lá no Evangelho de João, no capítulo 14, em que ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ao não ser por mim. Então, se nós queremos a Deus e se nós queremos viver como Enoque viveu, nós precisamos buscar a Cristo Jesus e ter a plena certeza de que vale toda a pena andar com Deus, ter um compromisso com o Senhor. Que Deus nos abençoe, esse é o nosso devocional de hoje, e que você possa decidir no seu coração, eu posso decidir no meu coração, sempre andar com o Senhor e fazer aquilo que agrada o coração de Deus. Amém.